Bom, pessoal, bem-vindos à aula de hoje. Nós vamos resolver alguns exercícios aqui de mudança de estado físico, tá? Eu sou o professor Adriano Ferrarez. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos à nossa aula, começando aqui com o pensamento do momento de um escritor irlandês chamado George Bernard Shaw, né? Ele diz que os espelhos são usados para ver o rosto, a arte para ver a alma. Isso me remete a uma outra frase de um poeta brasileiro, nascido no Maranhão, Ferreira Goulart, né? Nós precisamos de arte porque a vida só não basta. Muito bem, vamos lá resolver então alguns exercícios. Número 1 da lista de exercícios de mudança de estado, tá? Ele tem aqui, ó, usa-se a panela de pressão para cozer alimentos mais rapidamente. Qual das afirmações explica esse fato? Por que a gente usa a panela de pressão? Tá? Então vamos lá. Vamos lá. Primeira alternativa, aumentando a pressão, obviamente a panela de pressão vai aumentar a pressão, e aí é interessante a gente observar o quê? Que ela aumenta a pressão, né? E esse aumento de pressão faz com que o ponto de ebulição da água aumente. Então essa primeira afirmativa, ela fala, é óbvio que a panela de pressão aumenta a pressão e diminuímos o ponto de ebulição da água. Não, a gente não diminui. Com o aumento de pressão, você aumenta o ponto de ebulição da água. Então numa panela de pressão, a temperatura de ebulição da água pode chegar até 120 graus Celsius, tá bom? Então essa alternativa aqui ela é incorreta. Letra B, aumentando a pressão, diminuímos o volume de água. Não tem a ver, né? Obviamente que você vai ter a água ali, ó, né? O que vai acontecer? A água vai passar do estado líquido para o estado de vapor, né? E a panela de pressão, durante o cozimento, ela vai soltar o vapor, né? Por meio da válvula, né? Mas não está relacionado com isso. Essa diminuição de volume, ela se dá por quê? Por causa da exaustão dos gases por meio da válvula de pressão. Essa alternativa ela está errada. Terceira, aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água. Beleza. Como consequência, menos energia absorvida antes de a água entrar em ebulição. Não. Né? Então a gente presta bastante atenção, porque tem algumas alternativas que ele afirmam coisas corretas. É o caso aqui dessa primeira sentença da letra C, mas o que vai acontecer? Né? Se você aumenta a pressão, as moléculas de água elas vão ter que absorver mais energia e só com mais energia que essas moléculas de água vão conseguir passar para o estado de vapor. Então é uma alternativa incorreta. Tá? Parcialmente correta, mas no final, né, é incorreta. Letra D, aumentando a pressão, aumentamos o volume de água. Não tem relação com o volume, né? Aumenta-se a pressão, mas o volume de água não aumenta. A alternativa é incorreta também. Não aumenta nem diminui o volume de água. Letra E, aumentando a pressão, aumentamos o ponto de ebulição da água. Beleza, você vê que começa igualzinho a letra C, tá vendo? Ó, primeira parte certa. Como consequência, mais energia é absorvida pelas moléculas de água antes que a água entre em ebulição. É por isso que você tem um aumento do ponto de ebulição da água. Essa aqui é a resposta correta, tá bom? Então a letra E é a resposta correta desse exercício, né? O número 1 da lista de exercícios de mudança de estado físico. Vamos lá. Essa aqui é um outro exercício que está relacionado também com a ebulição da água, e nós vimos lá nas nossas videoaulas a relação entre pressão e ponto de ebulição, né? Então, olha só, no fundo de uma mina, a 500 metros de profundidade, é colocada para ferver certa porção de água em um recipiente aberto. Para essa situação, esperamos que a água entre em ebulição. Então vamos ver aqui, né, gente? Olha só, imagina aqui que você tem aqui a superfície. Vamos considerar que esse cara esteja aqui ao nível do mar, tá? Certo? Suponhamos, né? Ao nível do mar, tá? Então você teria, na verdade, aqui o quê? Você teria aqui, então, ó, que a mina de carvão, ela vai estar o quê? A uma profundidade de mais ou menos 500 metros. Não, de 500 metros, como diz. Aqui está a mina de carvão, tá? Então aqui, ó, a profundidade aqui é de 500 metros. Opa! Então você tem aqui uma profundidade de 500 metros. E, obviamente, que aqui você vai ter, né, ó, ar também aqui, chegando até essa profundidade de 500 metros. Opa, 500 metros de profundidade. Você vai ter aqui uma coluna de ar. Então, o que vai acontecer aqui, né? O que a gente vê, que a gente viu, que é a pressão atmosférica, né? Pressão atmosférica é o quê? É a pressão que a coluna de ar da atmosfera exerce em um determinado ponto, correto? É a pressão que a coluna de ar que envolve a Terra exerce em um determinado ponto. Então o que acontece aqui? Ó?
Aqui nesse ponto aqui, onde eu estou aquecendo a água dentro de um recipiente, aqui, imagina aqui, ó, aqui eu estou aquecendo a água, aqui. O que vai acontecer? Eu vou ter essa coluna de ar extra. Portanto, né, se eu considerar aqui que eu tenha, né, essa coluna de ar extra, a força, ou seja, a pressão que a atmosfera faz sobre esse recipiente que está fervendo a água é maior. Então, as moléculas, para poder passarem do estado líquido para o estado de vapor, elas vão ter que armazenar mais energia. Consequentemente, a gente vai ter o quê? Um aumento da temperatura de ebulição da água. Tá certo? Tranquilo? Então, na verdade, o que acontece aqui, né? Esse aqui é um problema que ele não disse, por exemplo, né, que está em relação ao nível do mar, né? Ele deveria dizer, por exemplo, que essa mina de carvão está a nível do mar, porque aí, se a altitude aqui fosse 0 metros, eu sabia que aqui, ó, 0 metros de altitude, eu sabia que aqui eu teria uma pressão de 1 atm, e eu teria aqui, na verdade, o que? Essa água fervendo a uma temperatura, isso aqui implicaria numa temperatura de ebulição da água igual a quanto? Igual a 100 graus Celsius. Certo? 100 graus Celsius. Certo? Tranquilo? Tá? Então, na verdade, o que vai acontecer aqui? Né? A gente teria, então, essa temperatura da água a 100 graus Celsius. Nós vamos partir dessa premissa para resolver esse problema, entendeu? Embora o exercício não tenha dado. Então, nós estamos considerando o quê? Que, além do nível do mar, eu tenho mais 500 metros, né, no subsolo. Tá? E com isso eu espero o quê? Que a temperatura da água, a temperatura de ebulição da água seja maior do que 100 graus Celsius. E aí está a resposta do exercício. Mas falta esse dado aqui. Qual que é a altitude da mina? Né? Tá? Então nós vamos considerar que seja 0 metros. Tá? Então é até um problema interessante para a gente poder discutir. Mas de toda forma, nós vamos buscar o quê? Nós vamos buscar a resposta que esteja mais próxima desse raciocínio. Então vamos lá. A 100 graus Celsius? Bom, não vai ser a 100 graus Celsius, por quê? Porque a 100 graus Celsius seria a temperatura na altitude zero. E esse cara está a uma profundidade de 500 metros. Então essa daqui está incorreta. Tá? A gente espera uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Inferior a 100 graus Celsius? Não, vai ser maior, pelo raciocínio que a gente falou. Né? A pressão atmosférica a 500 metros de profundidade ela é maior porque existe uma coluna de ar, né, que aumenta essa força sobre a superfície do líquido, né? Força sobre superfície é pressão, então, consequentemente, a gente espera que a água ela entre em ebulição a temperatura maior do que 100 graus Celsius, e não inferior. Incorreto. Olha lá, a letra C. Uma temperatura superior a 100 graus Celsius é o que a gente espera. Né? Partindo da premissa, mais uma vez, que essa mina esteja a uma altitude de 0 metros, ou seja, no nível do mar. Então essa daqui seria a correta, dentre as 5 alternativas. Tá bom, pessoal? Olha a letra D, a 360 Kelvin. Então, olha lá, o que a gente tem aqui, né? A gente tem o quê? Que o ponto de ebulição da água é igual a 100 graus na escala Celsius, 100 graus Celsius, que é igual a quanto? A 373 Kelvin. Né? Lembra lá das nossas aulas de escala termométrica? Então 360 ele é o quê? É uma temperatura 360 Kelvin inferior a 373 Kelvin, consequentemente inferior a 100 graus Celsius. Então essa alternativa aqui, ela é igual à letra B, ó. Ela é igual à letra B, né? Então também tá o quê? Tá incorreto, tá bom? 360 Kelvin é menor, inferior, uma temperatura inferior a 100 graus Celsius. E a letra E, não entraria, não conseguiria entrar em ebulição, não. Vai conseguir, né? A única coisa que vai acontecer, o que que é? É que a molécula de água, para passar do estado líquido para o estado de vapor, ela precisará de armazenar mais energia. Ou seja, a água vai entrar em ebulição a uma temperatura maior. Incorreto, tá? Então a resposta certa, né, é a letra C, tá? A água vai ferver a uma temperatura superior a 100 graus Celsius. Beleza, pessoal? Então vamos para frente. Olha lá, esse outro cara aqui, né? Aqui já são exercícios do teste de mudança de estado físico, tá? Que está lá no ambiente virtual de aprendizagem IF, lá para vocês resolverem. Olha lá. A água pode ser encontrada na natureza nos estados sólido, líquido ou gasoso, ou vapor,
né? A gente usa aqui gasoso ou vapor, tá? Então a gente vai encontrar essas duas referências, tá? Conforme as condições, a água pode passar de um estado para outro por meio de processos que recebem nomes específicos. Um desses casos é quando ela muda do estado gasoso para o estado líquido. Assinale a alternativa que representa o nome correto dessa transformação. Então eu quero saber qual que é o nome da transformação, ou seja, da mudança de estado físico do estado gasoso para o estado líquido. Tá bom? Me deu as 5 alternativas. Então nós temos aqui esse diagrama, né, que a gente discutiu e apresentou, inclusive, na nossa videoaula sobre mudança de estado físico. Então eu tenho que a passagem do estado sólido para o estado líquido é a fusão, a passagem do estado líquido para o estado gasoso é a vaporização, ou para o estado de vapor. Nesse sentido, eu tenho o que? A absorção de calor. Lembrando que o corpo também pode passar direto do estado sólido, algumas substâncias, né, direto do estado sólido para o estado gasoso, né, que é chamado de sublimação, absorvendo calor. No caso contrário, olha só, a passagem do gasoso ou o estado de vapor para o estado líquido, a gente chama de quê? De liquefação, tá? Que também é chamado de condensação, tá aí, né? E a passagem do líquido para o sólido é chamada de solidificação. Nesse sentido, a gente tem o quê? A substância perdendo o calor, ou seja, liberando o calor. Tá? A gente tem aqui, então, um sentido liberando o calor. Tá? Então ele fala lá, né? Então a passagem do estado gasoso, ó, para o líquido. O que que é? Gasoso para o líquido vai ser a liquefação ou condensação. Então a resposta correta vai ser a letra, não é a letra A, não é sublimação, não é vaporização. Vaporização é a passagem do estado líquido para o estado de vapor ou estado gasoso. Não é solidificação, é a passagem, né? Solidificação é a passagem do estado líquido para o estado sólido. É a condensação, né? Que é a passagem do estado gasoso ou de vapor para o estado líquido, tá bom? Fusão é a passagem do sólido para o líquido, tá bom? Então a resposta certa é a letra D, condensação. Beleza? Muito bem, olha só. Outro exercício aqui. Quando passamos éter sobre a pele, sentimos o local mais frio. Por que que isso acontece? Então aí as alternativas nós vamos analisar cada uma delas, tá bom? Então vamos ver aqui, ó. Por que que isso acontece? Primeira, letra A. O éter está a uma temperatura mais baixa que a pele? Bom, gente, se eu pegar lá um vidro de éter num determinado ambiente, ele vai estar a temperatura ambiente. E se nós estamos nesse ambiente, nós também vamos estar mais ou menos nessa temperatura, né? Uma temperatura o quê? Uma temperatura, sei lá, de 36,5 graus, né, a nossa temperatura, né, corporal, né? Mas a pele, ela vai estar muito próxima do ambiente, tá? Então, na verdade, gente, essa alternativa ela não é correta, né? O éter, quando a gente passa o éter, né, quando a gente passa álcool também, outra substância que é volátil, tá? A gente sente o quê? A gente sente, na verdade, que fica mais frio, é o que a gente falou aqui, sentimos esse local mais frio. Mas não é porque a temperatura dele está mais baixa que a da pele. Então essa alternativa aqui ela é incorreta, tá bom? Não tá mais, a temperatura do éter não é menor que a temperatura da Terra. O éter está a uma temperatura mais baixa que o ar? Mesma coisa, gente. O éter ele vai estar dentro de um recipiente, esse recipiente vai estar no ambiente, e aí esse recipiente e o éter que está dentro dele vão estar em equilíbrio térmico com o ambiente, né? É aquela coisa que a gente viu lá, que é o princípio zero da termodinâmica, né? Que é o equilíbrio térmico, tá bom? Está errado também essa alternativa. Letra C. O éter é muito volátil. De fato, ele é volátil. Rapidamente ele passa do estado líquido para o estado de vapor. Mas não é por ele ser volátil que a gente tem a sensação de frio. Tá? Olha a letra D. Aí sim. Por que que a gente sente aquela sensação de frio na nossa pele quando a gente passa éter, né? Ou passa o álcool também. Mas o éter é mais volátil ainda que o álcool. O éter absorve o calor da nossa pele e ele usa esse calor para evaporar. Então, naquela região em que a gente passa o éter, ele vai roubar o calor da nossa pele naquela região e vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Essa é a resposta correta. Tá certo? Tranquilo? Letra E. O éter é um isolante térmico. Não é o caso. O éter não é isolante térmico. Tá bom? Nós vamos estudar um pouquinho mais sobre isolante térmico em propagação do calor. Mas a resposta certa, então, vai ser a letra D. O que que acontece? O éter vai absorver o calor da pele para poder mudar de estado físico, vai passar do estado líquido para o estado de vapor. Tranquilo? Vamos lá. Esse exercício agora. O gráfico a seguir representa a curva de resfriamento da água pura a pressão constante de 1 atm. Então estou resfriando a água. Tá vendo? Ó?
Então a água aqui, ó, ela se apresenta a uma temperatura maior do que 100 graus Celsius, e o que está acontecendo, na verdade, é um resfriamento. A temperatura está diminuindo, né? E aí eu tenho um gráfico que relaciona a temperatura em função do tempo. Julgue se as afirmativas são falsas ou verdadeiras. É isso que nós vamos fazer. Então esse é o gráfico, tá bom? Ó, o que eu posso observar desse gráfico aqui, ó? Vamos lá. Ó, nessa parte aqui, ó. Aqui então eu tenho, ó, a substância no estado de vapor, a água no estado de vapor, né, com temperatura maior do que 100 graus. Então aqui, ó, nessa curva, né, B, eu tenho a condensação. Aqui eu vou ter a água no estado líquido, porque condensou, passou de vapor para líquido. Aqui eu vou ter a solidificação, tá? E na letra E eu vou ter no estado sólido. Então eu tenho vapor, eu vou ter a condensação, eu vou ter a água no estado líquido, a solidificação, e depois a água, na curva E, ela vai estar no estado sólido. Notem bem o quê? Que quando há mudança de fases, a temperatura permanece constante, olha lá. Então, a condensação, ela começa a 100 graus Celsius, e até que a última molécula no estado de vapor de água vire líquido, a temperatura permanece constante. Depois volta a diminuir. Aqui, ó, até que a última gotinha de água se torne sólido, o que vai acontecer? Eu vou ter ainda o processo de solidificação e a temperatura constante igual a 0 graus Celsius. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro, o fenômeno que ocorre na região B da curva é solidificação, e há duas fases em equilíbrio. Olha lá, na B não é solidificação, é condensação. Então essa afirmativa é falsa. Tá? A segunda afirmativa, na região C da curva, há somente a fase sólida. Olha lá, a região C da curva não. Na região C eu tenho a água no estado líquido. Aqui também é falso. Ó, na região C, isso aqui é alternativa falsa. Nas regiões B e D da curva, a temperatura permanece constante, de fato, né? Na região B e D, na região B está acontecendo a condensação, na região D está acontecendo a solidificação. Como a água é uma substância pura, a temperatura dela durante a mudança de fase permanece constante. Então essa daqui é correta, essa terceira afirmativa é verdadeira, tá bom? E letra D, na região D da curva coexistem as fases sólida e líquida. O que acontece na região D? Vamos voltar lá, ó, solidificação. Então eu tenho ali, ó, a água se solidificando. Então eu vou ter as moléculas de água no estado líquido e no estado sólido. Beleza? Tá bom? Então a última afirmativa, ela é o quê? Ela é verdadeira também. Tá bom? Então ficou FFVV. Tá? A resposta para isso aqui. Tá? FFVV. Tá aqui, ó, né? Letra D. A quarta alternativa. Pronto, tá certo, pessoal? FFVV. As duas primeiras falsas, as duas segundas afirmativas verdadeiras. Outro exercício aqui do nosso teste, olha lá. Uma substância sólida é aquecida continuamente. O gráfico a seguir mostra a variação da temperatura ordenada com o tempo, né? Que está na abscissa. Então a temperatura está no eixo das ordenadas, o chamado eixo Y, e o tempo está no eixo das abscissas, né? O eixo X. Então aqui eu tenho temperatura em função do tempo. Ele quer saber o quê? O ponto de fusão, o ponto de ebulição e o tempo durante o qual a substância permanece no estado líquido são, tá? Ponto de fusão, ponto de ebulição e o tempo que a substância permanece no estado líquido. O que a gente pode dizer sobre isso? Vamos lá? Tranquilo? Então olha lá, primeira coisa, o ponto de fusão, 65 graus Celsius. Tá? É aqui, ó, né, ó. Aqui ele fala, ó, a substância ela está no estado sólido, tá vendo? E ela é aquecida. Então aqui, o que eu tenho aqui, ó? Nessa parte aqui, ó. Aqui eu tenho um estado sólido. Ela está no estado sólido aqui. E aí nós vamos, aqui está no estado sólido. Nós vamos aquecendo ela, tá vendo? E quando chega aqui, ó, inicia-se a fusão. Por que você tem a fusão? Porque a temperatura permanece constante. Então esse é o ponto de fusão. O ponto de ebulição, olha lá, aí ela fundiu. Aqui vai estar o quê? A substância vai estar no estado líquido. Ó. Aqui no estado líquido. Opa! Olha que coisa interessante, no estado líquido, né? Depois que ela fundiu, o último pedacinho sólido da substância se tornou líquido,
Então aumenta a temperatura e aí alcança-se o ponto de ebulição a 150 graus. Por que eu sei disso? Porque aqui, ó, desse ponto até esse, a temperatura permanece o quê? Constante. Então 150 graus Celsius é a temperatura de ebulição. E o tempo em que ela fica no estado líquido, olha só, é de 20 até 25 minutos. Então são 5 minutos que ela permanece no estado líquido. Então acabou. Quais são as respostas? 50 graus Celsius é a temperatura, perdão, 65 graus Celsius, desculpa, 65 graus Celsius é o ponto de fusão, 150 graus Celsius é o ponto de ebulição e o tempo, 5 minutos, como que é o exercício aqui, tá vendo? Tá? Certo? Aí a resposta tá, ó, olha como é que a resposta tá sem unidade, ó. Então, ó, o que é 65 ponto de fusão, 150 ponto de ebulição e 5 minutos o tempo. Essa primeira é incorreta. Eu quero 65, 150 e 5. Está incorreta. Está incorreto. Certo? 65, 155. Letra D é a resposta correta. Tá? O ponto de fusão dessa substância, 65 graus Celsius. O ponto de ebulição, 150 graus Celsius. E o tempo que ela fica no estado líquido, 5 minutos. E a letra E é incorreta. Certo, pessoal? Vamos lá, mais uma aqui, ó. A temperatura durante a mudança de estado para uma determinada substância é, letra A, sempre maior que zero? Não, gente. Tem substância, né, que muda de fase, por exemplo, que passa do estado sólido para o estado líquido a temperaturas negativas. Certo? Errado. É sempre menor que zero? Não. Por exemplo, a água passa do estado sólido para o estado líquido a 0 graus Celsius. O ferro a quase mil e poucos graus Celsius. Está errado, né? Então está errado também, né? Sempre menor que zero, não. Varia conforme o estado de agregação da substância? Não. Não, a mudança de fase é a mudança de fase, tá? Certo? A temperatura, ela vai ser sempre o quê? Constante. Isso aqui está errado. Tá? Ó, então a resposta certa é sempre constante para a mesma pressão. É isso aí. Mantida a pressão constante, a temperatura durante a mudança de fase, seja fusão, seja vaporização, seja condensação, seja solidificação, seja sublimação, ela permanece constante. Pressão constante, temperatura de mudança de estado físico ou mudança de fase é constante. Essa daqui, a letra D, é a correta. Tá? Varia independentemente do estado de agregação da substância. Não varia, não varia. A temperatura durante a mudança de estado físico para uma substância pura não varia. Incorreta. Beleza? Certo? Então é isso aí, pessoal. Tá bom? Essas são os exercícios que a gente tinha preparado para vocês nessa aula de hoje. Valeu, um grande abraço, a gente se vê na próxima aula.